E vive expectativa para a próxima safra de tabaco. E tem já uma discussão que vai começar essa semana, já prevendo como deve ser o desenrolar dessa safra. E sobre isso a gente conversa agora com o presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, Benício Werner, na linha conosco. Presidente, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a vocês também e aos ouvintes da Rádio Gazeta. Presidente, a partir de amanhã tem uma reunião das entidades ligadas aos produtores de tabaco e depois uma sequência de encontros com as representações da indústria. O que se pretende na prática discutir em relação à próxima safra de tabaco? Bom, na prática, com a próxima safra, o que nós queremos até são questões, principalmente uma definição por parte das empresas, porque nós, entidades, né, FETAG, suas co-irmãs Santa Catarina e Paraná, e também a Farsul, e também as suas co-irmãs, o que nós já estamos em campanha de uma redução diária. Eu até não, vamos dizer assim, essa redução tem mais a ver numa adequação de produção, oferta e demanda. Então é isso que a gente também precisa discutir com as empresas, uma vez que a iniciativa das representações dos produtores está com essa preocupação, porque nós não queremos que mais uma vez a gente plante uma área e que quando você comercializa o produtor não tem aquela rentabilidade que ele teve, né, por exemplo, na safra anterior. E principalmente o produtor que vendeu maio, junho, a rentabilidade dele ficou muito prejudicada. Tiveram uma rentabilidade melhor aqueles produtores que comercializaram até final de abril. Então, esse é um dos assuntos quanto à questão de safra e para a próxima safra. Então, presidente, a recomendação, a princípio, seria de reduzir, e o que deve se definir quanto que as entidades, enfim, as indústrias vão recomendar de redução de área plantada. Principalmente saber qual é a posição deles, porque uma vez que eles têm esse contato, digamos assim, diário com os produtores, e nós, entidades, os sindicatos, a FETAG e a Farsul, eles já estão em todos os municípios, fica mais fácil uma campanha deles, né? Nós estamos até com o nosso pessoal fazendo pesquisa para fechamento de safra, e a gente também já está recomendando, e até na própria pesquisa já está aparecendo uma intenção de diminuição de área dos produtores. Agora, as empresas, elas estão lá no campo com seus orientadores, e aí então sim, nós queremos um comprometimento maior das próprias empresas de que seja plantada aquela área que traga uma rentabilidade, uma lucratividade para o nosso produtor. Esse é o objetivo. Não adianta nós plantar e depois o mercado não está absorvendo. Nós também temos consciência que essa adequação, por isso que nós queremos chamar mais de adequação de área do que redução de área, porque nós ainda somos o segundo maior produtor e o primeiro maior exportador, e nós não queremos perder isso aí, mas a gente tem uma preocupação com o crescente aumento na produção do continente africano, e aí principalmente um que sempre digamos, o concorrente do Brasil sempre foi o país, o Zimbábue. Estados Unidos até nunca foi, porque em termos de qualidade, aquele tabaco de sabor, quem produz é Brasil, Estados Unidos e Zimbábue também. Digamos, ele não tem assim aquele sabor, aquele flavor, como é o nome em inglês que se utiliza, né? Que tem aquele aroma, mais para o lado de aroma, né? O Beneduzzi, que conhece muito bem inglês, né? A gente escuta o programa dele de tardezinha, né? Modéstia à parte, presidente. Né? E além de ser foi um grande atleta, e ainda é grande porque acho que pelo tamanho também, né? Com certeza. Mas de qualquer forma, voltando à questão mais séria, é essa nossa preocupação, e
Essa recomendação também vem porque quando nós tivemos o Encontro das Américas, a gente foi apresentado pelo nosso chefe executivo a primeira diminuição no consumo do cigarro a nível mundo. Então, são todas essas questões que têm que ser levadas em conta, porque nós não podemos induzir o produtor a produzir grandes áreas e depois a oferta e demanda não está remunerando o trabalho do nosso agricultor. Bom, presidente, há pouco o senhor se referia de que os agricultores em determinado período venderam por um preço, digamos assim, maior ou menor. Significaria dizer, até para esclarecer, de que o mesmo produto teve pagamentos diferenciados, seria isso? O preço médio, se nós olharmos mais ou menos até 20 de abril, ele teve um percentual maior, digamos, em termos de valores. A quem vendeu até 20 de abril, ele deve ter tido um valor de R$ 8,03. E dali para frente veio caindo gradativamente, mas se nós separarmos um divisor ali, até 20 de abril, ficou 8 e alguma coisa. Se nós olharmos agora, nós vamos estar em torno de 7,60, talvez possamos chegar a R$ 7,65. Então, nós como produtores tivemos acesso a esses números e isso é muito difícil, Paulo, porque os encerramentos de consumo, você toma conhecimento só lá por março, abril. Não só nós tomamos conhecimento só lá adiante, mas a própria empresa, porque eu conheço no mundo só uma empresa que faz essas pesquisas de tabaco, que é a Euromonitor, que tem sede em Londres. E quando esse número veio à tona, a questão começou a criar problema na nossa comercialização. E não só na nossa, a gente tem contato principalmente com os países que nem Índia e Zimbábue, que tem uma produção muito alta. O preço deles lá também caiu em virtude dessa notícia que saiu e o consumo diminuindo e o cigarro eletrônico aumentando. Então, nós vamos ter agora, na semana de 22 a 24, a Assembleia Anual da ITGA, e aí nós brasileiros, temos que tomar uma posição mais, não vou dizer dura, mas uma posição mais responsável com a questão do aumento do plantio, principalmente nos países africanos, porque no final, eles aumentando, nós não podemos também diminuir tanto, porque nós não podemos perder o nosso mercado. E aí, então, nós temos que colocar para eles, da forma como eles estão avançando no plantio, eles estão estragando o negócio do tabaco para todos os países produtores. Bem, com relação ao clima, presidente, nós temos visto aí a mudança muito radical de clima, calor intenso de verão, depois um frio de inverno até com geada. Como é que tem se comportado aí as lavouras já plantadas, as mudas? De alguma forma houve prejuízo nesse sentido? Não, nós não tivemos prejuízo em virtude da geada, não. E nem também o calor, não, porque o calor ele começa a prejudicar muito a planta se nós não temos umidade no solo, né? E nós estamos vindo assim com muita chuva e tinha umidade no solo e esse calor para aquele tabaco que estava plantado, aquilo assim é uma sobremesa. Então a gente está bastante feliz nesse sentido. Preocupa agora essa vinda de frio. Esperamos que não venha geada, mas eu creio, sim, pela experiência de anos anteriores, onde também produtores já plantavam em julho e veio geada e não trouxe assim um prejuízo para para aquele fumo plantado. Eu
penso que não. A anunciada geada que está vindo deve ser mais nas regiões altas, e as regiões altas elas começam a plantar a partir do final de agosto, início de setembro só. Então, em termos de tabaco, a princípio a gente está bem tranquilo, mas sabe que clima é clima, né, Paulo? A gente pode achar alguma coisa num sentido, e quando vê, se for muito forte uma geada, aí sim, aí preocupa. Bom, nós estamos conversando com o presidente da AFUBRA, Benício Werner. Para a gente terminar, presidente, só 2 perguntas rápidas. Essa discussão que vai se iniciar também com as indústrias, vai chegar a entrar já um início de debate sobre o preço a ser pago pela próxima safra? Sim, isso é um dos itens, né? Que nós vamos estar colocando aí, que é a perspectiva de aumento do custo de produção safra 2014 e 2015. Então, nós vamos começar a discutir já isso agora. Infelizmente, nós temos um item dentro do custo de produção, que é mão de obra, e a incidência maior dessa mão de obra é no período de colheita. Então, isso ali dificulta um pouco para a gente ter uma definição mais clara em termos de aumento de preço. Mas nós temos que, nesse item, temos outras questões a serem definidas e discutidas que nós entendemos como importante, que é como valorizar essa mão de obra, né? Que a gente sabe que a grande maioria, 85% ou mais é mão de obra familiar, mas tem a outra parte que é a mão de obra contratada, né? E nós, no nosso custo de produção, nós sempre usamos o valor da mão de obra contratada. Perfeito. Presidente, a gente está com o tempo já estourado, mas só uma última questão. A gente tem ouvido um assunto que não é, de uma certa maneira, novidade, porque já foi cogitado há algum tempo, mas a semana passada, principalmente, ele surgiu com uma certa força, não sei se tem fundamento ou não passa de um boato ou de uma cogitação, que é a possibilidade do cancelamento ou do adiamento da COP6 prevista agora para outubro na Rússia. Chegou alguma coisa de concreto até o senhor ou é cogitação somente? No momento até não. Nós estamos, porque até a própria pauta já saiu, né? A pauta da reunião lá em Moscou, ela foi publicada. Então nós, inclusive, se tivesse tido alguma alteração nesse sentido, aí o nosso chefe executivo, que fica um pouco mais no centro lá da questão tabaco e definições, ele já nos teria informado alguma coisa. Eu creio que vai sair essa reunião. Agora, nada está definido, porque veio só, como eu disse, a agenda. Agora, não veio nada ainda sobre o documento a ser discutido, e a nossa ansiedade muito grande, o que nós queremos e nós precisamos saber, é esse documento para que nós possamos estudá-lo, porque sempre sai em inglês, e isso tudo é muito mais difícil, ele é um documento longo, e a gente precisa ter uma tradução para poder ter uma interpretação mais clara sobre o documento. Mas, a princípio, até o próprio chefe executivo, ele está, assim, em termos bastante tranquilo, porque sempre se fala muito no artigo 17 e 18, mas eu não vejo problema para nós, produtores brasileiros, esse artigo 17 e 18, porque nós estamos fazendo um trabalho em termos de diversificação, em termos de cuidados ambientais. Agora, na África não está se fazendo nada. Então, nesse sentido, nós, produtores brasileiros, estamos levando a vantagem. Mas, de momento, não saiu nenhuma informação, ao contrário. Até no momento, para nós, a reunião está definida para outubro. Muito bem, presidente da AFUBRA, Benício Werner, conversou conosco, os ouvintes da Gazeta, e como o senhor sabe, presidente, que eu falo inglês fluentemente, se precisar de alguma informação, eu estou à disposição. Não, de repente a gente conversa para o senhor nos ajudar na tradução. Tenha um bom dia, um bom trabalho, obrigado. Da mesma forma para você, obrigado, um grande abraço. 12 minutos.